Olá pessoal, bom, vamos lá, hoje nós vamos tratar de mais um tema na matéria de recursos, na pós-graduação do Mackenzie, mais uma aula virtual e hoje o tema está vinculado a recurso extraordinário, recurso especial, a lógica de julgamento dos repetitivos e o agravo contra a decisão denegatória de recurso especial e recurso extraordinário. Muito bem, nós vamos tratar especificamente de extraordinário e especial primeiro, depois nós vamos estabelecer quais são os sistemas de julgamento de cada um deles e de ambos, que se aplicam para ambos também. Na sequência nós vamos falar dos repetitivos, desse sistema de julgamento dos casos repetitivos e por fim vamos tratar do agravo contra a decisão denegatória. Muito bem. O Código de Processo Civil, ele não estabeleceu o cabimento para o julgamento nem do especial e nem do extraordinário. Então, ele não fez nenhuma remissão aos artigos 102 e 105 da Constituição Federal que trazem o cabimento dessas modalidades recursais, mas ele estabeleceu apenas um sistema de julgamento desses recursos. Então, tratando primeiro do cabimento. O cabimento do recurso extraordinário, por ele nós vamos começar, ele está previsto no artigo 102 da Constituição Federal, e ele estabelece no inciso 3º que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato do governo local contestada em face da Constituição e julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, vamos para essas 4 hipóteses de cabimento. Primeiro, causas decididas em única ou última instância. Significa que só cabe o recurso extraordinário para processos que foram finalizados, já foram concluídos, a tese de mérito já foi julgada e restou só para julgamento final da demanda o reconhecimento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ou então que se aplique a questões voltadas à vigência da Constituição Federal. Então, contrariação de dispositivo constitucional, cabe a interposição do recurso extraordinário. A declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ela vai ser submetida à reanálise do Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário. O julgamento de lei ou ato governamental contestado em fase da Constituição, também é a constitucionalidade de normas de governo local, e julgamento de validade de lei local contestada também em face da lei federal. Isso tudo sob a ótica da nossa Constituição. Bom, ainda sobre o cabimento do recurso extraordinário, é importante a gente lembrar e extrair da própria disposição do artigo 102 da Constituição Federal, deve haver esgotamento de todas as instâncias. Então, esse esgotamento é o que a gente tratou agora, que é para poder ser julgado o recurso extraordinário, é imprescindível que aquela matéria já tenha sido concluída, inclusive na competência de juizados especiais. Então, existe o cabimento também de recurso extraordinário contra a decisão em processos que seguem o rito dos juizados especiais. Bom, muito bem. Além da demonstração dessa questão constitucional, é imprescindível a demonstração de repercussão geral. Isso é um pré-requisito formal para a admissibilidade dos recursos extraordinários. Está disposto no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece que no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso somente pretendendo recusá-la pela manifestação de 2/3 dos seus membros. O que é repercussão geral? Repercussão geral, ela entende-se, e aí tem até uma disposição estabelecida no 1035 do Código de Processo Civil, que ela será considerada existência ou não de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem o interesse subjetivo do processo. Então, é uma questão que extrapola a relação subjetiva processual e óbvio, com questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Isso é a repercussão geral.
tá? Bom, além disso, por expressa previsão legal, disposta também no artigo 1035, aí nos incisos do 1º e 2º Código de Processo Civil, a repercussão geral ela acontecerá sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Esse reconhecimento é através do controle difuso de constitucionalidade. Então, decorrente de lei e estabelecido no próprio Código de Processo Civil, também é considerado repercussão geral, existência de repercussão geral, quando o acórdão recorrido ele contraria uma súmula ou uma jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou no exercício desse controle difuso de constitucionalidade, que é quando é reconhecida a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do 97 da Constituição. Tudo bem, como consequência do reconhecimento da repercussão geral, o relator ele deve determinar a suspensão de qualquer processo individual ou coletivo, caso existam e que versem sobre aquela mesma questão constitucional em todo o território nacional. Então, todo processo que versa sobre a matéria cuja repercussão geral é reconhecida num outro processo, numa outra relação subjetiva processual, todos os processos que versem sobre essa matéria no território nacional serão suspensos, o julgamento deles será suspenso até que essa questão seja decidida. Essa afetação ela pode ser afastada em caso de recurso intempestivo. Então, se o recorrido ele percebe que o recurso extraordinário ele não teve a sua tempestividade demonstrada, ele pode pedir que não se aplique essa suspensão e continue o julgamento. Para ficar claro isso, se um recurso extraordinário ele é afetado e o recorrido percebe que não deveria ter sido afetado porque não deveria nem ser julgado por conta da intempestividade, ele pode solicitar, nos termos do parágrafo 6º do 1035, o afastamento dessa afetação. Bom, pelo próprio 1035 do Código de Processo Civil, a não demonstração da repercussão geral é causa para não conhecer o recurso extraordinário. Isso é a figuração de um verdadeiro filtro no julgamento do STF. Né? Tratando um pouquinho, nós falamos bem rapidamente de algumas questões de cabimento do extraordinário, nós vamos falar agora de algumas questões de cabimento especial e depois nós vamos falar do processamento de ambos. Só lembrando, essa é uma matéria muito densa, então eu sugiro que vocês, além dessa aula que nós estamos tratando aqui, que vocês também avaliem todo o material didático e de conhecimento que eu passei para vocês, para poder auxiliá-los não só na elaboração das questões, mas para a apreensão dessa matéria. Muito bem. Recurso especial, mesma coisa, não tem previsão específica de cabimento no CPC, mas o artigo 105 da Constituição Federal, ele traz o cabimento e ele fala que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recursos especiais as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão é recorrida. Vamos lá. Contrariar tratado ou lei federal ou a ela negar vigência, julgar válido ato do governo local contestado em fase de lei federal e der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. São 3 hipóteses, então, de cabimento. Primeiro é a contrariação de tratado ou lei federal ou negação de vigência, é esse tratado ou lei federal. O julgamento de ato governamental de governo local, então é a lei estadual em comparação com a lei federal. E der à lei federal uma interpretação divergente da que outro tribunal já deu. Então é o caso de divergência de jurisprudência. Volta-se para as questões de direito infraconstitucional federal. O objetivo do STJ é dar a última palavra sobre a interpretação da lei federal no território nacional. O exaurimento de instância, também por recurso especial, é imprescindível e ele pressupõe uma causa decidida. Essa causa decidida que guarda relação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com a questão do pré-questionamento, tá? Então, é imprescindível que tenha o julgamento efetivo da matéria, a decisão final sobre aquela determinada matéria, para que possa ser interposto o recurso especial para tratar efetivamente daquele tema voltado para a lei federal.
A diferença do especial para o extraordinário é que no caso do especial não há cabimento de recurso especial nos juizados especiais, porque ele deve ser, a decisão prolatada ela deve ser do TRF ou dos TJs. Então, inclusive de acordo com a súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, não existe cabimento do recurso especial contra decisões dos juizados especiais. Existe uma certa divergência até jurisprudencial sobre esse tema, mas esse entendimento ele foi até consolidado pela súmula 203 do STJ. O pré-requisito formal de cabimento do recurso especial ele está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 1029, que quando o recurso tiver por fundamento a divergência jurisprudencial, então nós estamos falando da linha C do cabimento, quando é o cabimento para divergência jurisprudencial, é imprescindível que o recorrente demonstre a divergência especificamente. Do ponto de vista formal, essa demonstração ela acontece através da juntada de certidão, cópia de repositório jurisprudencial ou sua reprodução em versão online, através da internet, com indicação da fonte que conste no acordo divergente. A demonstração substancial é a demonstração analítica dessa divergência jurisprudencial. Não basta falar, tem divergência jurisprudencial, são julgamentos conflitantes. Não, tem que pegar ponto a ponto e demonstrar por que esses julgamentos são conflitantes e a que isso interfere na análise, na interpretação da lei federal, para que seja demonstrado efetivamente esse concreto paradigma. O caso concreto relacionado ao caso paradigma, essa efetiva divergência entre ambos. Tá? No que diz respeito ao processamento e julgamento de ambos os recursos, tanto do especial quanto do extraordinário. Nós falamos das hipóteses de cabimento do especial, falamos das hipóteses de cabimento do extraordinário, e agora nós vamos falar do processamento de ambos, e aí são previsões comuns para os dois. Bom, por se tratarem de recursos extraordinários, tanto o especial quanto o recurso extraordinário, ao lado também dos embargos de divergência, esses recursos, o objeto deles não é análise do mérito do processo especificamente, não é análise de questão de fato vinculada ao processo, é análise exclusiva do direito constitucional ou federal que está sendo colocado sob julgamento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Então, em nenhum deles se admite reexame de prova ou de fato, certo? Bom, essa alegação ela vale para ambos, ela está diretamente ligada com o pré-requisito formal do recurso especial e do extraordinário chamado pré-questionamento. Esse pré-questionamento ele nada mais é do que essa causa decidida. O caso Carpinelli ele até traz a ausência desse pré-questionamento, essa necessidade de demonstração de pré-questionamento, tendo em vista a existência já de causa decidida. Na verdade, até o Código de Processo Civil, inclusive o 1022, que estabelece o cabimento dos embargos de declaração para fim de pré-questionamento, ele traz a existência desse pré-requisito como um pré-requisito formal de admissibilidade, porque é necessário demonstrar que aquele processo, aquela causa constitucional, quando voltado para o extraordinário, ou federal, quando voltado para o recurso especial, tenha sido efetivamente decidida ao longo do desenvolvimento e do processamento de todo o processo. Então, esse pré-questionamento é a demonstração de que aquela matéria foi exaurida, que a causa é decidida, e aí sim tem cabimento para essa reanálise dos tribunais superiores. Bom, dentro do processamento, a apresentação da petição de interposição, ela está nos termos do artigo 1029, ela está estabelecida no 1029, e ela vai ser feita perante presidente ou vice-presidente dos tribunais, TRF ou TJ. Presidente ou vice-presidente porque vai variar de acordo com o regimento interno desses tribunais, tá? Bom, deve haver uma exposição dos fatos e do direito, uma demonstração do cabimento do recurso, seja especial ou extraordinário dentro de cada uma daquelas hipóteses que nós acabamos de ver, e as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. É importante a gente destacar que por força do parágrafo 3º do 1029, vícios formais dos recursos tempestivamente interpostos, então tempestivamente interpostos, todo vício formal que existe nele, ele pode ser desconsiderado quando o STJ ou o STF não reputar esse recurso, esse vício muito grave. Isso aí está em absoluta harmonia com aquela disposição na regra geral do artigo 932,
todos os atos processuais devem ser aproveitados, evitando assim jurisprudência defensiva. Bom, as contrarrazões elas vão ser apresentadas no mesmo prazo de interposição, que é de 15 dias, isso aí está estabelecido no 1030, e vão ser direcionadas ao presidente e vice-presidente do tribunal o tribunal ACO, Tribunal de Interposição. Então, a peça do especial e do extraordinário ela é interposta para o tribunal ACO, as contrarrazões igualmente, e aí sim é exercido o primeiro juízo de admissibilidade. Por que primeiro? Porque antes, quando foi promulgado o Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade também do especial e do extraordinário já deveria ser feito direto pelo tribunal ad quem, então pelo STJ ou STF. Com a promulgação da Lei 13.256 de 2016, houve uma alteração nesse sistema de julgamento, estabelecendo um juízo de admissibilidade prévio, feito pelo Tribunal ACO. Então, ele é exercido, o primeiro juízo de admissibilidade no Tribunal ACO, nos termos do 1030. Assim, baseado no inciso 1º do 1030, poderá ser negado o seguimento ao recurso especial extraordinário. No caso extraordinário, que discuta a questão constitucional, a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha conhecido a existência de repercussão geral previamente, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, já exarado em regime de repercussão geral. Então, se já tiver decidido aquela matéria no STF, não cabe a interposição do extraordinário e pode ser negado o segmento. Da mesma forma, pode ser negado segmento ao especial e ao extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de caso repetitivo. Então pode haver a negativa de segmento imediata pelo STJ, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional através do presidente ou vice-presidente, nesse primeiro juízo de admissibilidade, quando no extraordinário especificamente estiver contra questão já decidida em repercussão geral, ou extraordinário especial quando tiver contra o entendimento já fixado em julgamento de casos repetitivos. Nós vamos falar especificamente sobre os casos repetitivos daqui a pouco. Bom, nos termos do inciso 2º, o presidente ou vice-presidente do tribunal ele irá encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF ou do STJ, exarado conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou repetitivo. Então, se o acórdão prolatado, que é objeto do recurso especial ou extraordinário, ele tiver contra entendimento de repetitivo ou em repercussão geral já reconhecida, esse acórdão, essa turma julgadora vai ser oportunizado. A essa turma julgadora vai ser viabilizado o exercício do juízo de retratação. Nos termos do inciso 3º do artigo, poderá ser sobrestado o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida na STJ e STF, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Muito bem. Se aplicado ao caso o sistema de julgamento dos recursos repetitivos, o presidente e vice-presidente ele irá, nos termos do inciso 4º do artigo 1030, selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional nos termos do parágrafo 6º do 1036. A gente vai entrar especificamente nesses temas dos casos de julgamento repetitivo para explicar melhor. Tá? No caso de inadmissibilidade fundamentada no inciso 1º e no inciso 3º do 1030, o recurso cabível não é o agravo de decisão denegatória que nós vamos ver daqui a pouco. O recurso cabível é o agravo interno. Por quê? Para não submeter para julgamento novamente no STJ e STF questões já decididas com repercussão geral reconhecida no STF ou questões decididas em julgamento de casos repetitivos. É uma trava para não chegar no STF e STJ questões que já foram julgadas através desses regimes. Por isso, o recurso cabível não é o recurso de agravo contra a decisão denegatória. O recurso cabível é o recurso de agravo interno para submeter esse julgamento para uma corte colegiada. Não havendo o provimento desse recurso, não existe cabimento para um outro, senão
um possível novo especial extraordinário, dependendo muito do caso. Bom, ainda sobre processamento, há possibilidade de interposição simultânea dos dois recursos, tanto especial quanto extraordinário. Nesse caso, primeiro ele vai ser submetido ao STJ e depois, se ele não for prejudicado no julgamento do STJ, ele vai para o STF. Se um único recurso especial for interposto e o STJ perceber que a matéria não é matéria infraconstitucional, mas sim uma matéria constitucional, ele vai remeter esse julgamento, e quem vai perceber isso é o relator. Isso está disposto no artigo 1032, ele vai remeter esse julgamento para o STF. Por aí o STF exercer a admissibilidade e ver se cabe ou não a interposição do recurso. Antes de remeter, ele tem que intimar a parte, se ele percebe essa necessidade de reenvio do recurso do STJ para o STF, ele vai intimar a parte, obviamente, para que ela demonstre a existência de repercussão geral. Demonstrou a repercussão geral, ele manda, o STJ manda para o STF exercer a admissibilidade e ver se está cabível ou não o recurso. Muito bem. Ainda sobre os dois, nós vamos falar um pouquinho do efeito suspensivo, que pode ser admitido tanto para o especial quanto para o extraordinário. Vai haver momentos, e baseado nesses momentos, nós vamos entender quem que pode conceder esse efeito suspensivo. Então ele está disposto lá no parágrafo 5º do artigo 1029, e o parágrafo 5º estabelece que, tendo em vista esse duplo exercício de admissibilidade recursal, a concessão de eventual efeito suspensivo ao recurso especial e extraordinário será realizada seguindo 3 hipóteses. Pela primeira, ela vai ser exercida pelo Tribunal Superior quando o efeito suspensivo for necessário no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso no Tribunal ACO e sua distribuição no Superior Tribunal de Justiça. Então, é o Tribunal ACO que concede esse efeito suspensivo se tiver nessa fase da publicação da admissão pelo Tribunal ACO e a distribuição para o Tribunal Superior. Se o recurso se ele já tiver sido distribuído, vai ser exercido pelo relator do recurso lá no Tribunal Superior, quando já tiver passado a fase de distribuição, mas ainda não iniciada a fase de julgamento. Então vai ser pelo relator do Tribunal Superior, que pode conceder ou não efeito suspensivo, se tiver já distribuído o especial. Então, se já tiver sido admitido e distribuído no Tribunal Superior, tiver passado por todo o período de admissibilidade no Tribunal ACO. Ou vai ser deferido o efeito suspensivo pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO quando ele estiver nesse limbo. Quando o efeito ele for requerido, entre a interposição do recurso e a publicação da decisão que admite ele. Então, são esses 3 que podem conceder, ou o relator no Tribunal Superior, ou o presidente no Tribunal ACO, ou pelo próprio Tribunal Superior, quando já tiver superado essa fase. Bom, no mais, para a concessão do efeito suspensivo, a gente segue a regra geral do artigo 995 do Código de Processo Civil. Então, só vai ter concessão de efeito suspensivo quando efetivamente demonstrado risco de dano e probabilidade de provimento. Por quê? Porque esses recursos extraordinários, tanto especial quanto o recurso extraordinário, eles não são dotados, desde a sua origem, de efeito suspensivo. Tá? Muito bem. Agora nós vamos para uma parte da nossa aula, que é uma das partes mais complexas voltadas aí ao julgamento dos recursos especial e extraordinário, que é o que trata dos recursos repetitivos. A gente já tinha cabimento de recurso repetitivo na lógica de julgamento do especial antes do CPC de 2015, só que isso foi, através do CPC de 2015, criou-se uma sistemática de julgamento de casos repetitivos e atribuiu também cabimento no caso de recurso extraordinário, que antes não havia. Então, é necessário esclarecer, antes de mais nada, que essa inovação do CPC trouxe esse cabimento para o extraordinário, que antes não tinha, era só para o especial. Bom, o cabimento do modelo de julgamento desses casos repetitivos, ele demanda, nos termos do 1036, a evidente multiplicidade de recursos, especial e extraordinário, com idêntica questão de direito. A existência e o cabimento repetitivo, ele tem que ser evidente em multiplicidade de recursos que tratem de uma idêntica questão de direito.
Quando isso é demonstrado, haverá afetação do julgamento de acordo com as disposições da subseção que trata dos repetitivos, observado e disposto no regimento interno do STJ e do STF. A verificação da existência de multiplicidade de recursos, em primeiro lugar, ela pode ser feita, nos termos do parágrafo 1º do 1036, pelo TJ e pelo TRF. Então, encontrar essa existência de multiplicidade de recurso e essa demanda de um julgamento repetitivo para consolidar um entendimento é o papel inicial dos tribunais de segundo grau, TJ e TRF. Nesse caso, o presidente ou vice-presidente do tribunal, TJ e TRF, ele vai selecionar pelo menos 2 recursos especial ou extraordinário representativo dessa controvérsia. Ele vai encontrar dentro dessa multiplicidade de casos recursos que têm uma abrangente argumentação e que tem uma abrangente discussão a respeito da questão que deve ser decidida. E aí ele envia para o Tribunal Superior, ou STJ ou STF, para aí então ser exercida essa afetação. Vamos entender o que é afetação. A afetação é o reconhecimento do Tribunal Superior de que existe, de fato, uma multiplicidade de recursos sobre aquela determinada matéria. A partir do momento que ele faz a afetação, muitas consequências em relação aos outros recursos que tratem do mesmo tema acontecem. Uma observação que a gente tem que trazer é que essa escolha feita pelos tribunais superiores de quais são esses 2 recursos dotados de maior argumentação, ela não vincula os ministros dos tribunais superiores. Então, os ministros dos tribunais superiores, eles podem escolher outros recursos que eles entendam que são mais cabíveis para a demonstração dessa controvérsia, que tenha mais argumentação e que seja mais consistente para o julgamento, para a consolidação de um único entendimento. E é esse o objetivo. O objetivo é pegar vários recursos que tratem do mesmo tema e acabar com julgamentos conflitantes e consolidar um entendimento uníssono, baseado exatamente naquela lógica de julgamento que a gente já vinha estudando há algum tempo, que está estabelecida na congruência da jurisprudência e tudo mais. Bom, consequências da suspensão dos recursos que versem sobre essa mesma matéria. Os termos do artigo 1036, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o presidente do TRF e do TJ também vai determinar a imediata suspensão de todos os recursos. Assim que ele reconhece a existência de necessidade de afetação, ele determina a suspensão de todos os recursos que versem sobre aquela mesma matéria, no âmbito dos seus tribunais. Então, TRF no âmbito daquela região e TJ no âmbito do Estado. Então, todo recurso, todo processo, mesmo que tenha em primeira instância, que verse sobre aquela matéria, ele deve ser suspenso por ordem do próprio tribunal. Bom, após essa decisão de afetação, prevista no caput do 1037, o STJ ou o STF, eles suspenderão todos os recursos que versem sobre a referida matéria no âmbito nacional. Então, o Tribunal de Justiça ou o TRF, ele suspende no tribunal local, ele envia para o STJ, e se o STJ ou o STF reconhecem a existência dessa multiplicidade, a necessidade de afetação, ele afeta a matéria. Afetou a matéria, está suspenso no país inteiro, é âmbito nacional essa suspensão. Esse prazo de suspensão, ele está estabelecido no parágrafo 4º do 1037, ele é de 1 ano, então os processos ficam 1 ano suspensos. O caso Carpinella, ele traz o entendimento de que esse prazo de 1 ano, se não for respeitado para julgamento do recurso, que vai ser considerado como paradigma para consolidar essa tese do repetitivo, se demorar mais de 1 ano, todos os outros processos perdem esse efeito de suspensão. Isso estava disposto no parágrafo 5º do 1037, mas esse dispositivo ele foi revogado pela norma que mudou em 2016 essa sistemática de admissibilidade e várias outras coisas do especial e do extraordinário. Mas o caso, você entende que mesmo com essa revogação, ainda assim se aplica a interrupção dessa suspensão de julgamento dos recursos.
Isso é uma matéria que não está disposta no Código de Processo Civil, mas que faz todo sentido para viabilizar um julgamento efetivo, senão os processos ficam suspensos por prazo indeterminado e não tem a efetiva resolução do tema e da matéria. Bom, uma outra observação ainda sobre a afetação é que a parte que ela é intimada sobre a afetação, nos termos do parágrafo 9º do artigo 1037, ela pode requerer o reconhecimento de distinção entre o caso dela e aquele caso paradigma que foi afetado, para que não seja aplicado para o caso dela a suspensão. Tem que ter demonstração efetiva através de um cotejo desses dois casos, uma análise minuciosa dos dois casos. A parte tem que fazer essa análise, demonstrar que são casos divergentes e dessa decisão, tanto a que reconhece quanto a que não reconhece essa divergência entre os processos, cabe a interposição de recurso de agravo no instrumento. Muito bem. Processamento e julgamento dos recursos repetitivos. Existe a possibilidade, nos termos do artigo 1038, da participação de terceiros intervenientes nesse julgamento. Esses terceiros intervenientes, eles entram na qualidade de amicus curiae. Também são realizadas audiências públicas para ouvir depoimento de pessoas que tenham experiência na área. E da mesma forma, os tribunais, eles podem ser intimados para prestar informação, os tribunais de justiça, os tribunais regionais e os TRFs, para prestarem informações sobre o caso, e o IMP ele pode ser ouvido como fiscal da lei e fiscal da ordem jurídica. Por que tudo isso? Por que audiência pública? Por que amicus curiae? Porque esse julgamento ele afeta todo mundo. De acordo com a previsão lá do 927 que a gente tinha estabelecido, essa decisão ela cria um precedente, uma eficácia obrigatória. Então, todos os casos que tratem sobre a mesma matéria, eles vão ser afetados por esse julgamento. Por isso, a necessidade de participação ao máximo da sociedade como um todo para a consolidação daquele entendimento. Esse entendimento ele tem força obrigatória sob o ponto de vista do julgamento de outros casos sobre a mesma matéria. Bom, os efeitos dessas decisões dos repetitivos, essa decisão ela traz algumas consequências. Então, quais são essas consequências? São 4 que a gente pode pontuar especificamente, tá? E aí nós vamos lá para o artigo 1039, 1040, inciso 1º, 2º e 3º. Primeiro, 1039 ele estabelece que recursos sobrestados que estão no próprio tribunal superior serão considerados prejudicados ou decididos com a aplicação da tese fixada. Então, todo recurso sobrestado que está no próprio tribunal superior que teve julgamento, ele vai ser decidido baseado exatamente naquela tese. Os recursos sobrestados que ainda estão em fase de admissibilidade no tribunal ACO, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, ele vai ou negar seguimento aos recursos especiais extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. Então, foi interposto recurso especial ou extraordinário. Só que aquele acórdão que gerou a interposição do recurso, ele está exatamente de acordo com a tese firmada no repetitivo, o presidente ou vice-presidente ele pode, fundamentado no 1040, inciso 1º, negar seguimento para o recurso especial ou extraordinário, que estava anteriormente suspenso. Haverá revisão pelo próprio órgão prolator da decisão quando o referido julgamento for contrário ao firmado na tese repetitiva. Então, se o julgamento da tese repetitiva ele contrariar o acórdão que deu margem à interposição do recurso, esse acórdão será reformado, será revisado pelo próprio órgão prolator da decisão. Isso aí está disposto no 1040, inciso 2º. E por fim, todos os processos suspensos pendentes de julgamento em primeiro grau tomarão seu curso e aplicação da tese firmada. Isso aí está disposto no 1040, inciso 3º. Muito bem, por força do parágrafo 1º do artigo 1040, a parte ela pode desistir do processo que ainda não possui sentença. Então vamos pensar lá no primeiro grau. Foi afetado um recurso e houve o julgamento daquele recurso pela lógica desse sistema de julgamento de casos repetitivos. Se o processo está em primeiro grau de jurisdição, existe a possibilidade da parte, se ainda não tiver sentença, obviamente, da parte desistir do julgamento do processo, da parte desistir do processo.
O parágrafo 2º, ele estabelece que essa desistência, ela pode isentar, inclusive, do pagamento de custas, caso não exista ainda contestação no processo. Então, se está na fase ainda cognitiva, sem contestação efetivada, essa desistência, ela não gera nenhum pagamento de custas. Mas se for depois da contestação, até a sentença, pode ser desistido também do processo, claro, com a incidência de custas processuais, mas, de acordo com o parágrafo 3º, é irrelevante a aceitação ou não da parte contrária. Então, mesmo que ela apresentou contestação, se o motivo da desistência é o julgamento do caso em extraordinário ou especial repetitivo, a parte contrária ela não tem a possibilidade de aceitar ou não essa desistência. Bom, pessoal, essas são as informações mais importantes relativas aos recursos especiais, extraordinários e repetitivos. Essa lógica de julgamento ela é extremamente complexa, por isso eu reitero, voltem e analisem todo o material que eu compartilhei com vocês e perguntem se vocês precisarem também, estou à disposição. Bom, vamos lá, vamos pro final aqui da nossa aula. É bem simples esse final, nós vamos tratar aqui do agravo em recurso especial extraordinário. Esse agravo é o agravo contra a decisão denegatória. Ele tem cabimento nos termos do 1042 e ele estabelece aqui, o 1042, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite recurso extraordinário ou recurso especial, presta atenção nessa parte, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos. Por quê? Como nós falamos lá em cima, contra a negativa de segmento de especial e extraordinário, que ela é fundada numa tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou recurso especial ou extraordinário, afetado pela lógica do repetitivo, contra essa decisão cabe o agravo interno e não o agravo contra a decisão denegatória, para exatamente não subir de novo aquela mesma tese para o STJ ou para o STF. Parágrafo 2º, esse artigo 1042 ele foi inteiro modificado porque foi a partir daí que se estabeleceu também esse sistema aí de dupla análise de admissibilidade recursal, porque esse recurso ele cabe contra a decisão do Tribunal ACO para subir ou não o especial ou extraordinário. Então, ele vai ser interposto contra a decisão que nega o segmento no primeiro juízo de admissibilidade. Então, a petição, de acordo com o parágrafo 2º, a petição de agravo ela vai ser dirigida para o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, independente de pagamento de custas, não tem custas processuais, e aplicando-se a ela o regime de repercussão geral de recursos repetitivos, inclusive o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e juízo de retratação. Por quê? Aplica-se a mesma regra do especial repetitivo, extraordinário repetitivo ou regime de repercussão geral para essa admissão, porque o objetivo é só um destrancamento desse julgamento. Tá? Bom, o parágrafo 3º estabelece que o agravado ele vai ser intimado de imediato para oferecer resposta em 15 dias. Por que de imediato? Porque não vai ser analisada a admissibilidade ou não desse recurso, ele serve só para tirar do TJ ou do TRF e levar para o Tribunal Superior. Então, contra a minuta, as contrarrazões, elas vão ser oferecidas no prazo de 15 dias também, aqui no tribunal local. Depois vai ser remetido o recurso para julgamento no STJ ou STF, e aí sim um novo exercício do juízo, de admissibilidade. Bom, após o prazo de resposta não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior. Por quê? Não havendo retratação? Porque existe essa possibilidade do presidente ou vice-presidente do tribunal local, após a interposição do agravo contra a decisão denegatória, a decisão que nega seguimento ao RESP ou ao extraordinário, ele exercer a retratação. E aí, não julgar o extraordinário ou especial, mas ele fala, eu deixo a negativa de seguimento e apresentado aqui as razões no agravo, eu vou desconsiderar a existência do agravo e eu subo com o especial ou extraordinário.
Bom, o agravo ele poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com recurso especial extraordinário, e nesse caso é assegurada a sustentação oral. Isso é só uma técnica de julgamento para facilitar, não precisa julgar primeiro o agravo e depois julgar o especial extraordinário. Reconheceu que é possível julgamento conjunto, julga ao mesmo tempo e é como se estivesse julgando já o recurso na sua espécie precípua. Bom, parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta de recurso especial extraordinário, o agravante deverá interpor o agravo para cada recurso não admitido. Por quê? Pode ser admitido especial e não extraordinário, e vice-versa. Então, para cada um tem que ter um agravo contra a decisão denegatória, né? E aí vai seguir a mesma lógica, primeiro STJ, depois STF. Havendo apenas um agravo, o recurso será o recurso será remetido ao tribunal competente e, havendo a interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, exatamente para seguir esse raciocínio de primeiro STJ julga, não foi prejudicado, depois então o STF julga o extraordinário. Muito bem, o último parágrafo, parágrafo 8º, estabelece que, concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, e se for o caso do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Então é exatamente o que a gente acabou de falar. Vai seguir o procedimento convencional, esse recurso ele serve exclusivamente para viabilizar o exercício desse duplo grau de jurisdição, chegando então no julgamento efetivo para analisar matéria federal ou matéria constitucional do STJ e do STF. É para barrar, para salvar esse primeiro exercício de admissibilidade. Pessoal, é isso. A aula hoje é um pouquinho extensa e bastante densa. Tenho certeza que dúvidas vão surgir, então estou à disposição para a gente conversar mais. Abraço e ótimos estudos!